Boa noite, meus amigos. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Já vai começar já com a Moniquinha, daqui a pouquinho. Espero que estejam todos bem. Boa noite, Mazé, Suzaninha, André. A gente possa ter uma noite bem iluminada hoje, né? Bem alegre, todos nós. Bom, antes da gente começar, antes da Moniquinha começar, a gente quer agradecer aos padrinhos da Casa de Solidariedade, né, que apadrinham as cestas básicas. Amanhã nós vamos ter entrega das cestas. Nós vamos entregar para 60 famílias. Todos, assim, são felizes, porque são muitas pessoas inscritas, mas não são todas que a gente consegue entregar. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo entregar para 60 famílias. E graças aos padrinhos também que colaboram, tá? Então, por causa da pandemia, né, tá tendo um revezamento, as pessoas estão indo buscar de 10 em 10, não pode lotar o salão, né, os trabalhadores ficam até mais tarde para poder dar conta dessas entregas, né, de forma organizada. Todos recebem máscaras, né, tem um kit de máscaras também junto com as cestas. E a gente só tem que agradecer a todos pela participação, tá bom? Hoje a Moniquinha vai falar sobre Evangelho no Lar, né, que é uma luz da nossa vida. Então, é muito importante fazer o Evangelho no Lar, vocês vão perceber a importância, né, da gente estar protegendo a nossa casa, né, espiritualmente. E é isso. Não vou falar muito não, senão eu acabo entrando no tema dela. Durante a palestra, é importante que todos vibrem, né, estejam sintonizados com a casa. Porque aqueles que não podem fazer tratamento espiritual, como está fechado, a gente fazendo essa sintonia, a gente recebe o tratamento em casa, tá? Então é importante que a gente entre em sintonia e quem não está precisando de tratamento, receber, né, os nossos fluidos, o nosso magnetismo também, junto com a espiritualidade. Então a tarefa continua, mas dentro de casa. Nós vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a Deus para que nos envolva sempre. Então, vamos todos nós fechando os olhos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, ao mentor da nossa rua, ao mentor do lugar em que nós moramos. Vamos pedir muita proteção para os nossos lares, luz para a nossa vida, para a nossa mente, para as nossas mãos. Vamos agradecer sempre por tudo. Agradecer pelos nossos familiares, nossos amigos. Se houver alguma influência negativa, que possa ser retirada em nome de Jesus Cristo. Que a nossa Mãe Maria envolva os nossos filhos, nossos parentes, nossos pais, estejam eles encarnados ou desencarnados. Que a gente possa sentir a força do nosso amor, nossas reuniões. E assim vamos pedindo a Jesus para que se aproxime. Vamos fazendo com ele a oração que nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome.
Que venha a nós o teu reino, que seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite para o pessoal que chegou. Vamos reforçando aí o nosso círculo de luz, né? Jesus nos ampare sempre. Antes de começar, a gente fala mais uma vez das cestas que amanhã entrega, né? Agradecendo a todos, tá bom? Quem quiser participar da entrega pode ir lá no Solidariedade amanhã cedo. Agora nós vamos passar a palestra para nossa amiga Mônica. Ela vai falar um pouquinho para a gente do Evangelho no Lar. Com você, Moniquinha. Oi, boa noite, meus amigos, meus irmãos da família de Solidariedade. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Bom, o tema de hoje é a importância do Evangelho no lar. E eu, como uma boa professora, caderninho, fiz todo o meu estudinho para eu não falhar o menos possível, não falhar é impossível, né? Então, eu preparei, assim, itens, 3 grandes itens. O que é o Evangelho no lar? Como se faz o Evangelho no lar? E o porquê do Evangelho no lar. Então, eu começo falando para vocês que eu fui pesquisar e fiz uma síntese. O que é o Evangelho no lar? Embora eu seja uma trabalhadora que faça o Evangelho no lar. É a reunião da família para estudar os ensinos do Mestre Jesus. Foi a síntese que eu encontrei. Busca da reforma íntima. Então, assim, a gente faz o Evangelho no lar, primeiro de tudo, para a gente adquirir reflexões sobre os ensinamentos, para a gente fazer reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. Se a gente faz dentro da nossa família, mas vamos supor que no momento que a nossa família faz o Evangelho no lar, fora da pandemia, que tem uma visita, a gente convida a visita a fazer. Né? Não se deve suspender o Evangelho por conta disso. O que a gente usa? A gente, né, kardecista, utiliza o Evangelho de Allan Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, que trabalha o Novo Testamento. Então, também posso usar a Bíblia, mas desde que seja o Novo Testamento, mas recomenda-se o Evangelho. A gente pode completar esse evangelho com algumas mensagens, com outros livros de reflexão, quando tem criança, alguma historinha infantil de fundo moral, o livro Sinal Verde, do André Luiz. Eu utilizo particularmente o Respostas da Vida, do Francisco Xavier, né? Como que a gente faz o evangelho? Bom, para começar, a gente vai escolher um dia da semana e vai procurar ser disciplinado. Sempre neste dia da semana, você vai escolher um horário onde você consegue reunir o máximo de componentes da família. Neste horário, se conseguir todos, melhor ainda, mas se não conseguir, eu que moro sozinha, faço sozinha, com os meus gatinhos que ficam me olhando, ler sozinha, em voz alta. Então, assim, você escolheu o dia, escolheu o horário de fazer esse evangelho, então você começa a fazer sempre naquele mesmo dia. Mônica, é domingo, 9 horas da manhã, 9h30 da manhã. Todos os domingos, 9h30 da manhã, eu faço o meu evangelho no lar. E aí a gente pergunta, por que fazer evangelho no lar, sempre no mesmo dia e no mesmo horário? Isso é porque, à medida que nos disciplinamos, a espiritualidade amiga participa desse evangelho, trazendo amigos, irmãos que estão no plano espiritual para acompanhar o evangelho. Alguns para aprender,
alguns da família para serem socorridos. Então, quando a gente faz evangelho no lar, muitas vezes a espiritualidade traz os nossos familiares que desencarnaram para nos ver, para aprender, e outros espíritos para serem ajudados, socorridos, ouvindo as leituras. Por isso que a gente faz em voz alta, porque no plano espiritual, os seres mais elevados se comunicam via telepatia. Porém, os espíritos que acabaram de desencarnar ou que ainda estão muito presos ao plano terreno, eles precisam ouvir a voz, né? Então, tudo isso para você ter assistência espiritual. E mesmo na própria casa da gente. Então, é importante fazer isso, tá? É importante que esse evangelho seja um hábito, né? E eu pus aqui uma pergunta: pode fazer sozinho? Lógico, eu moro sozinha e eu faço sozinha, todo domingo, não importa, né? O importante é o seu coração, o seu desejo de estudar, refletir e se melhorar. Bom, a gente se reúne, eu, no caso, me reúno exatamente aqui onde eu estou fazendo a live. Eu coloco um copo de água para mim, né? Mas quando a família é maior, a gente coloca uma jarrazinha de água. Para quê? É obrigado? Não, não é obrigado. Mas por quê? Porque a espiritualidade vai fluidificar esta água com aquelas essências que a gente precisa para trazer calma, para trazer energia. Então, essa água, ela depois, no final do evangelho, vai ser oferecida para cada participante tomar um pouquinho. Não é uma jarra, não. É só um pouquinho. Tá? Bom, e como que a gente faz? Eu faço o seguinte, que é o que eu aprendi. Então, eu ponho a minha água, pego o meu evangelho, o meu livrinho Respostas da Vida, porque eu tenho este hábito com ele, aí eu coloco aqui, eu ponho uma musiquinha bem baixinha, clássica, delicada, suave, de alta vibração, né? Frequência alta, e eu sento aqui, e faço uma prece de abertura do meu coração. Fecho os meus olhos e converso com Jesus, faço uma prece, me ligo à casa de solidariedade, porque todo trabalhador da casa sabe que a casa é um foco de luz. E essa luz se estende como se fossem milhares de fiozinhos até todas as casas dos trabalhadores e vai iluminar. E quem não é? Ah, não tem problema, pense, se você frequenta outra casa, pense na casa que você frequenta, ou pense numa igreja, ou pense em Jesus, né? Feito esta prece, que não tem que ser decorada, eu falo de coração, né? Começo muito com gratidão por tudo, né? Da semana que se passou e da semana que virá. Feita a prece, né? Aí a gente pega o evangelho. Veja, às vezes as famílias vão fazendo os estudos desde o começo do evangelho até o final. Mas depois que a gente já fez tudo isso, no caso, eu abro um trecho do evangelho, que coincidência não existe, né? Como diz o ditado, o acaso é o pseudônimo que Deus usa quando não quer assinar suas obras, né? O que acontece? Cai aquilo que a gente precisava ouvir, cai aquilo que a gente precisava refletir. Então, eu leio aquele trecho do Evangelho. Veja, o Evangelho no Lar, ele não é para ultrapassar 30 minutos, em média 12, 15 minutos a gente faz Evangelho no Lar. Não é aquela coisa extensa, cansativa, que tira o foco. Não, ele é curtinho, né? Pense quantas horas tem a nossa semana para meia horinha, 15 minutos, meia horinha para fazer o Evangelho. Não é nada, né, gente? Não é nada. A gente gasta tanto tempo com coisa inútil, né? Com uma coisa tão importante. Então, assim, faço uma leitura de um trecho, uma leitura significativa. Eu também não posso pegar um pedacinho que não significa nada, como também não vou ler 2, 3 páginas. É um trecho que me diz algo, né? Quando a gente está com outras pessoas, é aberta a reflexão. Quem gostaria de falar? Então, o grande aprendizado que eu tive na escola da Casa de Solidariedade é que eu tenho que trazer o evangelho para o meu dia a dia, para a minha vida. Eu tenho que refletir o evangelho para mim. Desculpa, estou balançando a mesa. Para mim, o que isso significa para mim? Por quê? Eu tenho que entender
que, primeiro, a linguagem, a tradução do Testamento, a linguagem antiga, aí vai ler o Evangelho e fala, quem não odiar seu pai e sua mãe, odiar, como que é isso? Gente, isso é questão de tradução, a língua mãe, né, a qual os escritos, né, a Bíblia foi escrita, o Evangelho, a língua mãe inicial era uma língua pobre em vocábulos. Então, muitas vezes, aquilo não quer dizer exatamente ao pé da letra. Outra coisa, a gente tem que pensar que quando Jesus falou, foi há mais de 2020 anos atrás. Então, ele falava para um povo muito mais ignorante do que nós somos hoje. Então, a gente tem que entender que tem que trazer o evangelho para hoje, para a nossa vida, o que isso significa na nossa vida. Quando a gente começa a refletir, começa a abrir muito a nossa mente, né? O que isso significa para mim, né? O que isso tem a ver, qual é a lição que eu preciso aprender disso? Então, esse é o grande significado, tá? Aí a gente abre para as pessoas da família darem seus pequenos depoimentos, né? E, feito isso, encerro o evangelho com uma prece, né? E daí dá água para cada um beber. Veja, criança, é importante ouvir as crianças, gente. Criança tem muito a nos ensinar. Os jovens têm muito a nos ensinar. Mas os idosos também têm a sabedoria, cada um na sua fase. Temos que, quanto mais participar, eu não sei, não, coloca aquilo que vem do seu coração. Quando a gente está fazendo evangelho no lar, não é para ninguém criticar ninguém, é para se respeitar. Se eu concordo ou não, é problema meu, mas eu tenho que respeitar a fala do outro. Muito bem. Terminou o evangelho no lar. Ótimo, terminou, tomamos água fluidificada. Agora a gente precisa entender o porquê. Por que o espírita fala tanto para se fazer evangelho no lar, né? É muito importante. Por quê? Bom, quando eu faço evangelho no lar, sempre naquele mesmo dia da semana, sempre. Eu não. Veja bem, é diferente eu ler um trechinho do evangelho toda noite e refletir, de eu fazer o evangelho no lar. Eu posso ler toda noite um trechinho antes de eu dormir, a hora que eu acordo, a hora que eu achar, né? Mas é diferente de eu reunir a família para fazer evangelho no lar, porque eu vou estar reunindo a família física, a família espiritual e muitos desencarnados que vêm para aprender também junto conosco e muita intuição do mentor para nós aprendermos também. Então, por quê? A gente cria um campo vibracional elevado no lar. Então, é como se a gente fosse criando uma cerca elétrica em volta da nossa casa, mas invisível. A gente vai criando, a gente vai elevando a frequência vibratória, vai subindo, né? Frequência, o que é? O número de ondas por segundo. Então, a gente vai subindo essas ondas, vai aumentando a frequência vibracional da nossa casa, como se a gente criasse um campo, criando um campo magnético em torno da nossa casa, né? Um campo vibratório de pensamentos e sentimentos bons, elevados. Isso gera uma proteção no lar. Isso faz com que todos nós tenhamos mais tranquilidade. Isso faz com que muitos espíritos ignorantes que nos acompanham de outras vidas ou que vem para criar confusão, bagunçar, ou fazer a criança da casa chorar, ou fazer as pessoas brigarem, eles não encontram espaço para isso. Eu lembro que no livro do André Luiz, se não me engano, Missionários da Luz, tinha, acho que eu contei isso até numa live, tinha um homem que ele era muito promíscuo, ele vivia em bordéis, né? Porém, quando ele estava voltando do bordel, tinha duas moças prostitutas em espírito coladas no braço dele, uma de cada lado. E ele vem andando, descreve o livro. Quando ele chega no portão da casa dele, ele entra, aqueles espíritos ignorantes, não estou criticando ninguém,
né? É um estado de compreensão ainda daquelas almas, não conseguem entrar na casa dele. Então, o mentor explica para o André Luiz por que elas não entram. Nem elas e nenhum outro espírito malfeitor. Não conseguem entrar porque a mulher deste senhor era um ser que tinha um coração numa vibração muito boa, que realizava o evangelho no lar semanalmente, né, como um hábito. Então, os espíritos que ele trazia dos lugares que ele bebia, que ele frequentava prostíbulos, esses espíritos, porque nestes lugares estão espíritos afins, né, que gostam de beber muito, que gostam, que estão com a sensualidade desequilibrada, eles vão estar acompanhando as pessoas. E nenhum espírito desse conseguia entrar na casa dele. Por quê? Porque o campo vibracional da casa dele repelia esses espíritos, porque a frequência vibratória era muito alta para eles. Olha a importância, né? A importância da gente fazer esse evangelho no lar. Todos nós temos desafetos de outras vidas. Então, quem acredita na doutrina espírita que é reencarnacionista, ou seja, sabe que o espírito, ele é uma pedra bruta que vai sendo lapidada até ele se tornar um diamante. E como ele é lapidado? A cada vida, pelos desafios daquela vida, que ele vai vencendo a si mesmo. Então, a gente traz desafetos de outra vida, né? A gente traz companhias espirituais de acordo com o nosso padrão vibracional, o nosso padrão cai, a gente traz esses espíritos, o nosso padrão se eleva, a gente traz espíritos mais elevados, né? E aí, eles ficam nos acompanhando e nos influenciando sutilmente, sutilmente, o trabalho é muito sutil, colocando pensamentos na gente, de briga, de discussão, ou pensamentos mais complicados, de situações muito difíceis. Então, se a gente faz o evangelho no lar, a gente cria uma barreira e esses seres não conseguem entrar no nosso lar. E a gente faz do nosso lar um santuário, onde a gente se repõe as nossas energias, consegue ficar bem, tá? Então, tem mais. Esses desafetos de outras vidas, eles vão se esclarecendo. Então, ao ouvir o evangelho, por exemplo, eu vou falar de mim. Quando eu começo a fazer evangelho, né, e eu tô lá no meio das minhas reflexões, e eu sei que eu devo ter magoado muitos seres em outras vidas, eu não lembro, mas eu sei que eu, né, se eu posso ter feito muitas coisas desagradáveis, eu peço muito que esses seres me perdoem a minha ignorância, né? Que eu estou me esforçando para melhorar. Eu sei que eu sou falha, eu sei que eu devo ter cometido muitas coisas erradas, porque nós somos crianças espirituais. E como crianças espirituais, a gente falha. O importante é aprender com a falha para seguir em frente sendo melhor. Então eu falo, me perdoa, né? Se eu puder ajudar, eu vibro para esses seres, né? Porque eles vão sendo esclarecidos, e quando eles vão sendo esclarecidos, eles vão nos esquecendo. Eles falam, não tem mais por que ficar incomodando aquele ser. E a gente vai tendo uma vida melhor, uma vida um pouquinho mais equilibrada, né? Porque o objetivo do espírito é a reforma íntima. Eu não uso muito esse termo. Eu uso mesmo minha autotransformação. Eu, Mônica, eu gosto de alguns termos diferentes. Eu falo a minha autotransformação. Eu não peço para Jesus tirar as coisas da minha vida. Não adianta. Os compromissos assumidos por mim, eu vou ter que fazer, eu vou ter que consertar os estragos que eu fiz. Mas eu peço para Jesus, me dá força de transformação. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu falho. Me desculpa se mesmo ainda repito os mesmos erros, mas eu estou me esforçando. E a espiritualidade sabe disso. A espiritualidade tanto sabe que nos carrega no colo para a gente conseguir seguir em frente cada passo, né? E os esclarecimentos vão sendo muito importantes, especialmente os esclarecimentos do perdão. Por exemplo, segunda-feira na tarefa caiu sobre o perdão, né? Quando Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Jesus diz 70 vezes 7.
E nós sabemos que 70 vezes 7 não significa, né, 4.490, não significa isso, não. Significa infinitamente. É que eu preciso aprender, não pelos outros, por mim, porque as mágoas nos deixam doentes. Então, esses espíritos vão sendo esclarecidos. E nós também, as fichas nossas vão caindo, e a gente vai vendo aonde a gente erra, e vai tentando se transformar. E não é de uma vez, gente, é degrau a degrau, né? Então, o evangelho, ele é um código para a vida, para a nossa evolução, tá? Nos transforma e transforma o planeta. Eu estava ouvindo uma moça falar assim, todo mundo faz coisa errada, todo mundo sem máscara, se aglomerando. Então, assim, a consciência é, o planeta não vai ser melhor se eu não for melhor, né? Então, assim, eu não posso transformar o outro, eu posso transformar a Mônica. E o evangelho lar é um caminho para isso. O evangelho é um código de evolução moral, é um código para a vida que Jesus nos deixou, né? O ser mais iluminado que já pisou nesse planeta, por amor a nós, o mais iluminado foi para a cruz, né? Mas não está lá faz muito tempo. Então, vamos procurar fazer o nosso evangelho no lar, 15 minutinhos, né? 20 minutinhos, não vai fazer falta para ninguém, gente. Mas vai criar um campo de luz na sua casa, um campo de paz, de tranquilidade. Os seres não vão conseguir perturbar seu sono, não vão conseguir perturbar a paz da família, porque a família é lugar de aprendizado. Então, se a gente não conseguir dentro da nossa casa fazer esse evangelho e ir iluminando a nossa casa, vai ficar mais difícil fora dela, né? Quando eu morava com os meus pais, eu fazia com a minha mãe. Só eu e minha mãe. Hoje eu faço sozinha, né? Aspas, sozinha fisicamente, mas espiritualmente eu sei que tem uma galerinha aí, porque eu faço sempre de domingo, 9h30 da manhã. Procuro fazer. Ah, mas eu fui viajar, não deu para fazer. Tudo bem, é um dia que aconteceu isso, mas agora eu vou fazer, né? Então, mas tem problema se um dia eu fizer diferente? Não, mas procure ser disciplinado, né? Como disse Emmanuel, acho que para o Chico Xavier, disciplina, disciplina, disciplina e disciplina, né? É o que mais nós precisamos, disciplina, sermos disciplinados. Então, eu assisto Globo Rural, que eu adoro, começou 8h30 da manhã, 9h30 da manhã, Globo Rural, acabou. Já estou com tudo preparado, faço meu evangelho. Eu gosto de ver coisas da natureza, né? Não gosto de ver matar os bichinhos, não, mas gosto de ver coisas da natureza. Então, é isso, gente. Escolha seu horário. Eu quero fazer 9 da noite. Não importa. Eu quero fazer meio-dia. Não importa. É o que a família combina, tá bom? Então, eu vou encerrar minha palestra, vou fazer a minha pequena oração de coração de finalização com vocês e a gente vai partir para umas pequenas perguntinhas, se eu conseguir responder, tá bom? E muito feliz com a participação de vocês, com a presença de vocês. Não tenha vergonha de questionar, não. Ninguém tem que ter vergonha. Ninguém é dono da verdade e sabe tudo, tá bom? Então vamos cerrar os nossos olhos e vamos imaginar o Mestre Jesus com aquele olhar profundo, aqueles braços esguios e aquelas mãos delicadas abraçando o planeta Terra e trazendo a cura para este planeta, a cura pela aplicação do seu evangelho. E assim, Pai, nós vamos encerrar a nossa palestra, o nosso estudo de hoje e agradecer profundamente a todos os irmãos que compareceram, a todos os irmãos espirituais e pedir que ilumine a todos, que traga a cura da alma, porque em seguida vem a cura do corpo.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Que assim seja. Gente, não sei se vocês ouviram, desculpa, mas o meu gatinho, que é hiper silencioso, resolveu chamar para brincar. Então ele ficou miando aqui. Perdão. Podemos voltar com a Carlinha? Então, agora a gente vai abrir para as perguntas, né, ou para algumas colocações, quem tiver colocação sobre o tema, né. É muito bom, gente, o Evangelho no Lar, a gente, Leandra Luiz, né, sabe. A Sandra Heloísa, ela está falando, boa noite, muito obrigada pela live, eu tinha muitas dúvidas quanto ao Evangelho no Lar, gratidão. Que bom que sanou as dúvidas, Heloísa. Se tiver mais pergunta, pode fazer, que a Mônica responde tudo. Oh, a Mônica e a Carlinha, estamos à disposição. Hoje eu quero dar um feliz aniversário para Maria Ângela. Ela sempre está com a gente nas lives, né, de sexta. Hoje, provavelmente, ela não vai estar, porque é aniversário dela e ela deve estar comemorando. Mas fica aqui o nosso abraço para ela. Com certeza. Silvana, Evangelho no Lar, bênção divina, iluminando os lares terrenos. É uma bênção mesmo. A gente não vê como que as nossas orações, como que é aproveitado esse tempo dentro da nossa casa, né? Parece que é um tempo curto, a Mônica falou 15 minutos, mas é um tempo suficiente para a espiritualidade trazer para a gente tudo aquilo que a gente precisa, para a gente se conectar com o mentor da nossa casa, o mentor da nossa rua. Gente, cada rua tem um mentor. E a gente percebe, assim, na literatura espírita, que às vezes a pessoa está precisando até de alimento, aí eles direcionam a pessoa para aquela casa, que sabe que ali ela vai ter o alimento que ela precisa, né? Não só o alimento do físico, como o alimento espiritual, uma água, quando a gente oferece uma água para alguém na rua. Os varredores de rua, às vezes eles estão calor bem cedo, né? Às vezes a gente sai, oferece uma água geladinha para eles e coloca naquela água todo o teu amor, todo o teu agradecimento por eles, né? A gente está colaborando, o mentor da rua fica muito feliz com esses gestos. Tá? Eu pensei isso ontem, Carlinha, quando a gente estava montando as cestas básicas, né? É um grupo menor de trabalhadores e tal. Então, nós montamos 60 cestas. Então, vai lá, 5 quilos de arroz, 3 de feijão, 4 pacotes de macarrão. Aí, quando eu estava colocando, eu quase que eu falei, mas eu fiquei quieta. Eu pensei assim, Deus, que esse alimento vai muito mais do que o alimento físico. Que ele sacie toda a fome do corpo e do espírito, né? Então, você vai colocando aquele alimento assim na mesa com seu amor, com seu coração, né? Querendo que aquele alimento chegue para aquela pessoa com muito mais do que o alimento físico, né? O pão espiritual que a gente fala, né? Muito, muito importante. A prece, né? Esse é uma prece, né? E a nossa casa, ela tem um magnetismo, né? Cada casa tem um magnetismo. Então, às vezes, com os nossos pensamentos, às vezes, com os nossos desânimos, a gente vai impregnando no nosso ambiente miasmas, né? São energias nossas. Então, na hora que a gente faz o Evangelho no Lar, é como se fizesse uma faxina espiritual. Então, tudo que está assim, negativo, tudo que alguns espíritos que a gente atrai, eles são socorridos também. Então, ela é muito importante. Marquinhos, o Evangelho no Lar nos ajuda a encontrar caminhos para as nossas aflições? Nossa, gente, nem falo. Como? Vocês sabem, muitos de vocês sabem as fases que eu passei na vida com pai e mãe doente, né? Fases assim extremamente difíceis emocionalmente, desgastante, me sustentou muito, gente. Eu não, vamos supor que eu tinha que ir lá dar banho domingo de manhã, eu tive que mudar meu dia de evangelho, meu horário, eu tinha que levantar, ir lá
dar banho na minha mãe, fazer a comida, lavar roupa. Eu fazia com ela, mãe, vamos fazer evangelho no lar. Aliás, o Natal, para mim, né, antes de ceia de Natal, para mim, tem que ter um evangelho no lar. Eu e minha mãe fazia. Meu pai ficava assim. A gente falava, pai, participa. De vez em quando ele participava, de vez em quando não. Mas a gente fazia o nosso pequeno evangelho no Natal. É aniversário de Jesus, né? Quem nos deixou o evangelho, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, muito, muito. Porque às vezes você tá lá assim, naquela sensação desesperadora, e vem aquele consolo, aquele bálsamo, assim, que lava a sua alma, e você fala assim, ai, eu tô amparada, eu vou conseguir, eu vou vencer. Eu sinto que eu sou prova disso, né? Com certeza. A Karen, guardo a água frutificada em uma garrafa para tomar um pouquinho em todos os dias da semana. Também pode colocar no filtro. A Karen é minha amiga de trabalho. Ela é professora de geografia, trabalha comigo, muito querida. Sim, você pode guardar, mas você pode pôr no filtro da casa. Se você, no caso, eu gosto de filtro de barro. Você põe dentro do filtro. Tem dias, eu vou muito pela minha intuição. Tem dia que a minha intuição fala, toma tudo. Olha, vou ser honesta. Eu ponho água para mim e água para os meus gatos. Eu falo São Francisco de Assis. Você é padrinho dos meus gatos. Então tem a aguinha deles e tem a da Mônica. Tem dia que eu tomo toda, porque minha intuição fala, tome toda a água. Tem dia que a minha intuição fala assim, Mônica, coloca a metade dessa água no seu filtro, né? Então você pode pôr no filtro também, e pode pôr na água também. Mas, com certeza, o magnetismo da água, ele fica sempre, né? É o nosso remédio espiritual. A Fátima Tavares. Olá, meninas. Faço toda semana Evangelho no Lar. É um bálsamo para a minha vida. Beijos. Obrigada pela palestra. Estamos aí, à disposição. É um bálsamo para mim também. Às vezes estou esquecendo o mentor. A gente sente falta quando não faz, né, Mônica? Muita. Às vezes eu estou esquecendo, né? Eu esqueci, bem que eu já, sábado à noite, eu já lembro, falo, amanhã é dia de evangelho, mas às vezes eu estou esquecendo, vem assim, ó, evangelho, eu falo, evangelho, antes do horário. Aí eu já, né? Porque às vezes você está atribulado, você arruma a sua cama, você levanta, toma um café, você vai fazendo as coisinhas, eu, no caso, no domingo, né? E tava lá me esquecendo, opa, o mentor já dá sinalzinho, né? Vamos aí, a gente tem que ouvir, gente. A espiritualidade amiga conversa conosco, tanto na hora do evangelho, nos esclarecendo, trazendo as ideias, né, do que está por detrás daquelas palavras do evangelho, não é verdade? Na nossa vida. E aí eles vão nos. Então a gente tem que ouvir o bem, né? O que é ruim, a gente tem que botar Jesus em cima daquele pensamento. A gente tem que ouvir, porque vem a intuição. Esse ouvir significa, vem na nossa mente, né? Olha, hora do evangelho. Opa, hora do evangelho. Vou lá, me preparo, né? E faço. Então, acontece sim de a gente esquecer. Mas quando a gente vai criando o hábito, fica mais difícil falhar, né, Carlinha? É verdade, porque aquela hora você lembra, tá faltando alguma coisa, né? Sabe que eu... Pode falar. Não, eu ia falar da Suzaninha, o post da Suzana, né? Que ela está agradecendo. Obrigada, Moniquinha, muito esclarecedora. Bendito seja o Evangelho no Lar. Eu lembro do tio Luiz na aula, né? Eu fiz várias turmas do tio Luiz, estou fazendo de novo, né? Que ele falou, na época, as filhas dele eram menininhas, quando eu fiz a primeira vez, né? O curso. Que ele fazia com a família, o quanto é importante, né? Com a criança, né? Essa formação moral que ele fazia com as meninas, e tinha um momento delas se manifestarem, que elas eram ouvidas, e às vezes no Evangelho do Lar dele, lia um trechinho, mas as meninas se colocavam as coisas da vida delas, né? Eu nunca me esqueço. Então, assim, quem tem filhos é muito importante, gente. Não vai ter um adulto melhor moralmente se você não trabalhar moralmente uma criança. Você faz com as meninas, Carlinha? Evangelho? A gente faz, às vezes, até mais de uma vez, né? Somente quando acontece alguma coisa assim que tá deixando a gente triste,
A gente faz mais de uma vez por semana. A gente para, quando a gente vê que o ambiente não tá bom também, ou o gatinho, porque os bichinhos, eles mostram pra gente, às vezes, que quando a energia não tá boa, né? Então, os animais ficam muito agitados. Então, a gente observa e aí a gente para um pouquinho, faz oração, lê o evangelho, toma água, né? Mas na semana a gente faz toda semana. Elas participam, a Cecília, desde que nasceram, né? Elas participam. Então, Isso é muito para elas é importante. natural. Faz parte da vida. A Vilma. O Evangelho no Lar nos fortalece, nos dá serenidade, acalma nosso espírito e aumenta muito a nossa fé. E a nossa vibração, né? Porque uma coisa é você fazer uma oração da boca para fora, outra coisa é você se conectar com Jesus realmente, né? Você sente uma emoção, escorre lágrima. Quando você fez a oração antes de começar, né? Pedi muito para o mentor me iluminar, para eu. Porque o tio Luiz falou assim para mim, Moniquinha, simplicidade, que Jesus nos ensinou. Não tem nenhuma receita complicada. O evangelho no lar é simplicidade, né? Vamos falar de uma maneira simples. Aí eu pedi, né? E quando você fez a oração, meu olho encheu de lágrima, né? Então, assim, quando você sente que você está conectada, é uma energia tão boa, você sente um bem-estar, você sente uma calma, um amparo. Às vezes, na oração, você sente até um beijo de alguém da espiritualidade, do mentor, né? Um beijinho, você sente. Como que esse beijinho, aquela coisinha leve que você sente assim? Eu sinto, sabe? Um beijinho, né? Tô sendo beijada, tô sendo abraçada pelo mentor. Isso não tem preço, gente, não tem preço, né? Eu não sou exemplo para ninguém, não. Sou alguém em busca de ser melhor, mas eu tenho tentado aprimorar minhas preces, assim, nesse sentido, sabe? O evangelho, porque se você abrir, entra um fluxo de energia maravilhoso. E é bom, né, que ajuda, né, nos auxilia os nossos vizinhos também, né? As pessoas que às vezes estão passando na frente da nossa casa, às vezes está com aquele pensamento triste, né, frito, às vezes aquela pessoa que está ali, a espiritualidade já ajuda também. Eu Então, é peço. muito bonito, né? O evangelho não é só para a gente fala evangelho, né? A gente cria uma luz ao redor da nossa casa. Tem Eu até um livro do aprendi. André Luiz que fala que numa cidade os espíritos inferiores tinham medo. Então eles entram nas casas e plantam discórdia, briga, porque eles têm tempestade, então eles saem correndo, entram na primeira casa que eles veem. E aí lá dentro eles fazem a maior bagunça. E aí ele conta que quem faz o evangelho no lar, esses espíritos não entram. Então, o Evangelho no Lar, ele também nos protege. Além de nos trazer tudo isso que a Mônica passou na palestra, ele nos protege, né, de espíritos bagunceiros, né, arruaceiros. E a gente sabe que tem bastante, né, ainda mais agora, nesse período de transição, a gente tem que fortalecer muito a nossa casa, né, e a nossa fé também, né, gente. Falando em fé, eu quero agradecer a todo mundo. Na última palestra que eu fiz sobre força, né, força de vontade, né, a fé, a oração, ela tem surgido essa força. O pessoal que entrou no Contestação Espírita, que assistiu lá no YouTube, os nossos amigos, eu tive retorno, foi muito bom, então eu quero agradecer muito a todos. Hoje a gente falou de masculinidade e machismo, então a parte masculina, meninos, façam o evangelho no lar com as esposas. Se moram sozinhos, façam o evangelho no lar. A gente sente que a parte masculina está um pouco enfraquecida, né? O pessoal, e Jesus estava ali com a Maria. Quando Jesus nasceu, estava Maria e José. Então, quanto José é importante para a nossa vida, para o evangelho, porque a gente fala muito do feminino, mas o masculino é muito importante também. Então, tenham vontade de fazer em casa, né? Coloque a energia boa de vocês. A gente precisa da energia feminina e masculina, tá bom? Então, não tenham vergonha quando chegar a visita. Faz também, convida a visita. Fala, hoje é dia do meu evangelho. Você quer participar? É para todos.
Muita gente vendo a gente fazer o evangelho acaba também fazendo, tá? A Maria Inês falando que faz o evangelho toda segunda-feira, ela e os gatinhos dela. Os animais também são muito, viu? Na oração, quando eu faço a oração, que eu peço, naquela luz que vem lá do alto, que ilumina a casa de solidariedade, chega no meu lar, eu peço para expandir essa luz. Eu moro num apartamento no terceiro andar, para cima, para baixo e todos os lados. Que essa luz se expanda no entorno. Eu esqueci de falar isso, eu peço sim, também para iluminar meus vizinhos, né? Só que eu não posso fazer evangelho no lar só para uma pessoa de fora. O evangelho no lar é do lar, do seu lar, né? É isso aí, gente. Já estamos no horário, né? A gente agradece o pessoal, todo mundo que está aqui. Às sextas-feiras, né, os nossos encontros de evangelho também, porque a gente faz evangelho dos trabalhadores da Casa de Solidariedade, de cada tarefa. Então, também é muito gostoso, porque a gente está um dentro da casa do outro. Então, é um evangelho coletivo, né? Muito Online, bom. né? Agora, online. Então, Tem o tem evangelho de força adulto e das também, crianças, né? né? Tem a vibração, a emanação de vibração para casa. Tá? Então, quem não faz parte das escolas da Casa de Solidariedade, faça, a gente dá um jeitinho, né? Nós estamos aí com o evangelho na segunda-feira e na terça, na Casa de Solidariedade. É o evangelho mais curto, mais termos. Quem puder participar, participa. Ou em casa, coloca a aguinha, faz o evangelho das 8 às 8h30, que a gente está sintonizando. Tem trabalhadores de plantão lá, tem essa live de sexta-feira, os nossos encontros de sábado. Então, todo dia a gente está trabalhando. Então, assim, quem não sabe fazer, também pede reforço, né? A gente ajuda, depois chama a gente no particular e a gente ensina a fazer, tá bom? Com certeza. E a Moniquinha já fez a nossa oração final. Então é isso, boa noite para todos. É sempre bom a Obrigada. gente ter esse reencontro, né? Principalmente porque são Um encontros abraço forte, né? é, e a gente sente esse abraço, né, à distância. Pode pensar.